alguns conceitos de biotecnologia que são muito utilizados hoje em dia dentro das questões e também dos assuntos de estudo de genética. Por exemplo, então, tecnologia de DNA recombinante. O que seria a tecnologia do DNA recombinante? A ideia de recombinar o DNA é ligar um pedaço de DNA de um ser vivo ou de um gene com outro, fazendo uma conexão correta. Isso só é possível porque existem sequências no DNA que são sequências repetidas, que tanto no lado 5' 3' de um lado, quanto no lado 3', 5' do outro lado do DNA, essas sequências são repetidas. Por exemplo, uma sequência bem famosa é essa aqui, GAATTC. Nesse caso, essa sequência é uma sequência que sempre se repete. Como ela é uma sequência que sempre se repete, a gente tem enzimas que reconhecem a ligação do G e do A e cortam exatamente onde tem a ligação do G e do A. Sendo assim, eu posso conectar o gene de uma espécie que tem essa sequência com o gene da outra que tem a sequência oposta, e aí cola um pedaço no outro. Essas sequências que se repetem são chamadas de palíndromos, e as enzimas que reconhecem esses segmentos são chamadas de enzimas de restrição ou endonucleases. Então hoje, a indústria fabrica essas enzimas, copia essas enzimas e ainda vende para os laboratórios para que eles possam reconhecer genes e recortar genes. Por exemplo, um exemplo simples. Suponhamos que aqui o nosso fragmento verde é o fragmento do DNA de uma espécie. E aqui o fragmento vermelho todo é um pedaço de DNA de uma segunda espécie. Se eu quiser associar esses dois DNAs, basta que as minhas enzimas de restrição cortem esses pedaços e emendem no palíndromo, naquele segmento de DNA. Por exemplo, tem aqui a sequência GAATTC, como ali em cima, né? Então vem uma enzima de restrição que é colocada no meio, ela corta essa sequência justamente onde os dois G ligam com as duas adeninas e então separa o fragmento que eu quero. Então, separado esse fragmento, a gente vai no segundo DNA, da segunda espécie, e acha de novo a sequência GAATTC. E aí, então, a enzima de restrição corta de novo. Quando a gente faz isso, agora a gente vai colocar no meio os dois fragmentos que a gente quer, o da espécie 1, que é a espécie verde, e da espécie 2, que é a espécie vermelha. Quando a gente pega e junta esses dois, então as próprias enzimas da célula, normalmente as enzimas ligases, DNA ligase, elas vão emendar esse pedaço da vermelha naquele pedaço que é correspondente da espécie verde. Então vai ficar a sequência lá, GCG, tá ali, aí depois o AATC vem no vermelho e emenda. Do lado de baixo vai ficar ao lado, CTTAA, que vai ligar diretamente naquele pedaço fazendo correspondência do pedaço vermelho. Com isso, a gente consegue conectar e emendar fragmentos genéticos de uma espécie com fragmentos genéticos de outra, porque existem essas sequências que se repetem. Uma vez que o DNA é feito assim, esse DNA ele passa a ser um DNA chamado DNA recombinante ou DNA recombinado, porque ele foi combinado com o DNA de uma outra espécie, apenas se utilizou aquela brecha que o nosso material genético deixa, que é ter sequências que se repetem. Quando acontece isso, eu posso garantir, eu posso introduzir pedaços de genes de uma espécie em outra. Quando eu faço isso, aí eu estou criando uma outra técnica que é chamada de transgenia. Nós já vamos ver o que é. Outro exemplo, se eu puder fazer isso aqui, eu posso transferir informações de uma espécie para outra, fazendo com que essa outra espécie recebedora da informação genética fabrique as proteínas do indivíduo que ela não tinha. Então, ela começa a produzir coisas novas. Um outro conceito bem importante que utiliza a ideia das enzimas de restrição é a clonagem genética. A gente pode clonar genes, criar cópias, né, só de determinados genes. Quando isso acontece, isso pode ser feito de duas formas. Ou utilizando uma técnica chamada de PCR, ou reação em cadeia de DNAs polimerases, isso é feito em bactérias. Segundo, a gente pode fazer clonagem de gene diretamente usando a reprodução bacteriana. Então, não esqueçam que em toda a engenharia genética, que seria todos os mecanismos de mexer com o DNA e tal, isso é realizado diretamente por bactérias. Tá? Então, hoje o grande ser vivo que é utilizado para estudos de genética é bactéria. Pelo fato do DNA ser pequeno, o DNA ser curto, ter poucas informações genéticas, então é fácil introduzir informações, retirar informações, copiar informações. Então a bactéria é o ser vivo mais utilizado para isso. Quando a gente vai fazer uma técnica de PCR, na verdade o que a gente vai pegar e fazer é segmentar um determinado pedaço de gene, e aí esse segmento é feito pelas enzimas de restrição, cortado o pedaço que a gente quer, e é colocado dentro de uma célula hospedeira, uma célula bacteriana.
Essa célula, ela é colocada normalmente sob estresse, tipo calor muito alto. Sobe a temperatura a quase 100 graus, o DNA se abre e então ali dentro, fragmentos de outros DNA ou então simplesmente nucleotídeos de DNA são colocados e as próprias enzimas DNA polimerase começam a montar todo o DNA de novo. E aí tu pode copiar um fragmento que tu queira. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, que não seria usar a DNA polimerase, é através da clonagem por reprodução bacteriana. O que a gente faz? Pega uma enzima de restrição, corta um fragmento de DNA que a gente queira introduzir e implanta dentro de uma célula. Quando a gente implanta isso dentro dessa célula, às vezes a própria célula recolhe esse fragmento de DNA. Mas, uma vez recolhido aquilo ali, se esse pedacinho de DNA for agregado, adicionado e se associar ao DNA da célula hospedeira, essa célula hospedeira, em geral uma bactéria, vai fazer isso dentro do seu plasmídio, que é aquele pedacinho de DNA extra que as bactérias têm, que tem a ver com a sua resistência e tal, né? Quando acontece isso, essa célula, então, originalmente com o DNA exclusivamente verde, começa a ficar com o verdinho mais o fragmento azul que foi agregado. Quando acontece isso, então, agora é uma bactéria que começa a fabricar todas as coisas que estavam relacionadas ao fragmento verde, mais as coisas que estiverem relacionadas ao fragmento azul. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, essa célula aqui, se ela for colocada em um meio de cultura onde ela possa crescer, proliferar e reproduzir à vontade, ou seja, se não tem competidores, não tem antibióticos e ainda tem comida à vontade, ela começa a reproduzir, 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 e nesse caso ela reproduz por cisparidade, que é aquele mecanismo que duplica e cria uma cópia. Então, de uma célula passarão a ser duas, de duas vão virar 4, de 4 vão virar 8, e todas elas carregam aquela informação genética que foi agregada. Então, a gente vai utilizar, nesse caso, as próprias polimerases da célula para criar essa cópia. Quando a gente tem, então, um montão de células agora com aquela informação genética, a gente proliferou várias vezes aquele gene. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente simplesmente destrói aquelas células e remove aqueles fragmentos genéticos que a gente quer, de novo, usando enzimas de restrição. Para que a gente separa esses genes? Esses genes são separados para que a gente possa utilizar eles estudando suas sequências de nucleotídeos, qual é o efeito que ele tem, ou seja, para que proteína ele serve. E então a gente teve situações assim, e nesse caso a gente começou a fabricar, por exemplo, a insulina humana dentro de bactérias. Foi introduzida dentro de uma bactéria o gene da insulina humana, as bactérias copiaram, fabricaram as insulinas, a gente destrói as bactérias e usa a insulina para nós, de forma muito mais rápida e agora 100% igual à insulina humana. Antigamente, antes de se saber esse tipo de técnica, de se conhecer esse tipo de técnica, o que basicamente se fazia era pegar, procriar porcos, tirar o pâncreas do porco, macerar o pâncreas do porco e tentar extrair a insulina dali. O grande problema é que não era insulina de gente, era uma técnica que demorava muito mais tempo. Isso aqui em poucos dias está tudo feito e a gente tem em maior escala a quantidade de insulina, o que resolve muito a vida de várias pessoas diabéticas. Então, essa é uma técnica bem importante. Clonar genes utilizando a PCR ou pelo próprio método de reprodução bacteriana. Sendo assim, a gente sabe que hoje a gente já tem essa capacidade de copiar gene, transplantar gene, separar o gene que eu quero e estudar ele separado. Então, se eu quiser tirar um gene de uma espécie e introduzir dentro de uma outra espécie, esse mecanismo de tirar o gene de uma espécie e implantar numa outra, fazendo com que essa outra espécie comece a fabricar todas as informações genéticas contidas no gene inserido, é chamado de transgenia, ou organismo geneticamente modificado. Um transgênio, ele é na verdade um indivíduo que vai utilizar muitas vezes para conectar um gene no outro, essa técnica do DNA recombinante, que é usar o palíndromo para grudar um pedaço no outro. Quando acontece isso, então, a gente pode pegar uma espécie 1, achar o gene que a gente quer com a enzima de restrição e introduzir na espécie 2, usando a DNA polimerase daquela célula recebedora. A célula recebedora, ela vai conectar ali, associar com a ligase e a DNA ligase emenda naquele pedaço. Quando acontece isso, se essa espécie 2 conseguir grudar no pedaço correto o fragmento que foi transferido, transcrever para RNA mensageiro e após isso traduzir para uma proteína, aí sim o teu transgênico está funcionando. Então, quando acontece isso, não basta tu inserir a informação genética.
É necessário que ela seja transcrita e traduzida. Se ela não passar por todos esses passos, por esses 3 mecanismos, que é inserir, transcrever e traduzir, teu transgênico não funcionou. Teu organismo geneticamente, o OGM, não existe. Então, só vai funcionar quando isso aqui estiver ligado e agora a gente tiver de verdade a leitura e tradução desse pedaço. A gente sabe que isso é possível porque lá na parte de tradução, vocês viram que sempre que a gente tem a passagem de uma informação genética, essa informação genética, independente de que espécie ela está sendo lida e traduzida, ela é sempre lida e traduzida da mesma forma. Por isso que a gente tinha visto que o código genético é universal, vale para todas as espécies do mesmo jeito, então não interessa em que ser vivo essa espécie ou essa informação genética está. O que interessa é que ela vai ser lida e vai ser traduzida. Se der certo, então a transgenia está acontecendo. É assim que a gente pega, por exemplo, e tira de um bicho e implanta no outro, em geral animais pequenos e simples, já é feito isso, as informações genéticas. Ou então, tira de uma planta e implanta na outra uma informação genética, para que essa planta se torne mais resistente a pragas, ou então mais resistente, por exemplo, a insetos, né, a pragas. Então, ou então a algum problema de seca, por exemplo. Qualquer uma dessas situações, tu pode fazer transgenia. E aí a transgenia permite que células diferentes produzam informações genéticas que antes não estavam contidas ali. E isso hoje é muito utilizado na agricultura, especialmente para alguns tipos de cultivares, em especial 2 bem importantes dentro do Brasil, que são a soja e o milho. Hoje, muitos dos nossos produtos que vão para a mesa são produtos que são transgênicos. Um deles, que provavelmente muitos já consumiram, é o ketchup, que é utilizado amido de milho para dar aquele espessamento que ele tem, a mostarda também. Outro exemplo que a gente vai ter, por exemplo, são alguns determinados chicletes que utilizam na capinha dele milho transgênico. Ração para cachorro, para gato, esses tipos de rações, muitos deles têm milho transgênico. Boa parte, praticamente 100%, dos óleos de soja que são vendidos nos mercados hoje para fritura e outras coisas também são transgênicos. Então, o transgênico está no nosso cotidiano. Só que existem aqueles prós e contras. É lógico, é bom porque a produtividade aumenta, a qualidade do produto melhora, obviamente a lavoura ela tem uma produção muito melhor e maior, financeiramente isso é bom. Só que em geral, a planta transgênica que passa por esse tipo de mecanismo, ela em geral ela é programada através disso para não reproduzir mais, o que força o agricultor ficar dependente do mercado que vende, né? Então, o cara que fabricou vai ficar vendendo para o produtor a vida inteira, porque o cara não pode mais pegar, tirar uma semente e plantar e pronto, vem uma planta de soja nova. O que torna, então, o mercado consumidor escravo do varejista, né? Que é o cara que vai vender o produto. Isso é um problema. Segundo, hoje já se cuida mais isso, mas no começo existia uma desconfiança que uma lavoura transgênica podia transferir pólen para a lavoura do lado e contaminar a lavoura do lado. Hoje em dia o mundo perdeu um pouco dessa preocupação que existia no começo, porque o que valeu mais foi a questão comercial. Então, existem lados positivos, lados negativos da transgenia, pelo risco, por exemplo, da contaminação horizontal, né, que é passar de uma lavoura para outra e ter risco de contaminar. Sem contar que a gente não tem certeza se as plantas transgênicas que foram produzidas não vão começar a metabolizar substâncias novas que a médio e longo prazo possam gerar mutações no organismo de quem consome, tipo nós humanos. Então, existem questões ainda a serem discutidas, mas, de forma geral, a transgenia é muito utilizada hoje na agricultura, utilizando esses primeiros mecanismos de biotecnologia para melhorar a produtividade agrícola. Um outro conceito importante da parte de biotecnologia é o conceito de clonagem. Só que a ideia de clonagem é uma ideia muito antiga, muito antes da gente pensar em genética, já se realizava a clonagem. Então, o que é a clonagem? A clonagem, na verdade, é fazer uma cópia genética. Só que essa cópia genética já era realizada muitos anos atrás com a parte da agricultura. Agricultura simples, né? Sem mecanização nem nada assim. Da seguinte forma, se a gente pegar uma planta, tem várias delas que se prestam a isso, tipo a roseira, por exemplo, a mandioca, o aipim, né? Se a gente pegar e simplesmente cortar ela em vários fragmentos e plantar as estacas num processo de estaquia, cada fragmento desse aqui ele tem capacidade de gerar um outro novo indivíduo. Isso porque ele tem células embrionárias ali que tem capacidade de diferenciação e de multiplicação celular, que lá em parte de botânica, né, é chamado de meristema. Então, essas plantinhas podem crescer a partir de uma planta original. Como todas elas eram fragmentos de uma original, são cópias daquele fragmento original. Ou seja,
cada uma dessas aqui vira um clone. Então a gente pode fazer uma lavoura inteira, toda ela feita a partir de clonagem. Só que nesse mecanismo a gente tem vantagens, a facilidade de reprodução e a grande propagação vegetativa, que significa sem fazer variação genética. Isso garante que todo mundo é igual, então provavelmente os frutos e outras coisas geradas a partir disso aí serão iguais, ou muito parecidos, dependendo das pequenas variações climáticas ambientais locais, né? Tipo, se tem mais nutriente para um do que para outro, isso varia, mas a genética é a mesma. Só que aí tem um problema, se uma dessas plantas quaisquer tiver, por exemplo, uma doença e der uma praga na lavoura e uma morrer, todas as outras morrem também, então isso acaba virando um problema. Sendo assim, o que acaba acontecendo então nesses casos é que a clonagem desta forma já era feita há muito tempo. O grande diferencial que lá pelos meados do ano 2000 a gente teve foi, na verdade, a clonagem simulando uma reprodução, a clonagem de um animal. Aí é que a ciência deu atenção para a clonagem. A clonagem de um animal, na verdade, ela simulou um processo reprodutivo e criou uma cópia de um indivíduo que não era um irmão gêmeo idêntico. Isso era a grande novidade. A gente criou isso, a gente fez isso no laboratório. Isso ficou famoso com a ovelha Dolly, né? Que é aquela ovelha que foi clonada e tal. Nesse caso, o que acaba acontecendo? Eu vou dar um exemplo aqui com vacas, mas poderia ser as ovelhas. Quando a gente pega, por exemplo, uma vaca para fazer um clone, a gente vai precisar de 2 ou 3 vacas, de preferência 3, para ficar bem diferente dos seres vivos, para mostrar que mesmo não tendo parentesco nenhum, ainda dá para fazer uma cópia. Então, por exemplo, aqui o caso são 3 vacas independentes, completamente sem parentesco. Então, a vaca A, que vai ser a doadora de um óvulo, que lembre, é uma célula haploide. Então, nós vamos pegar e vamos anuclear esse óvulo. Significa, nós vamos tirar fora e vamos destruir aquele núcleo. Segundo, a vaca B, que é a doadora do núcleo diploide. Nós vamos tirar uma célula 2N dessa vaca B, não interessa da onde, poderia ser, por exemplo, do couro ou da pata, poderia ser da úbere, poderia ser de qualquer lugar, tá? É uma célula 2N, uma célula diploide. Aí, o que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos retirar apenas o núcleo, então o isolamento do núcleo diploide, só. Então, o que acaba acontecendo? Agora a gente vai simular um processo de fecundação, porque, vamos dizer assim, entre aspas, toda vez que o óvulo fica diploide, ele entende que acabou de ser fecundado, então ele começa a desenvolver o embrião. E ele começa um desenvolvimento embrionário fazendo multiplicações celulares por mitose até dar origem para o indivíduo adulto. Então nós vamos mentir para o óvulo que ele ficou diploide pela fecundação, fazendo o seguinte, já que esse óvulo foi anucleado, a gente pega e introduz aquele núcleo removido da célula da doadora B ali para dentro. Então agora, esse óvulo anucleado, ele fica um óvulo 2N. Então, quase como se fosse o núcleo do óvulo do espermatozoide. Então, o óvulo entendeu, foi fecundado. Só que, na verdade, não é uma fecundação de verdade. Então, ele é induzido a multiplicar por mitose, iniciando o processo de desenvolvimento embrionário. Então, quando ele começa esse desenvolvimento embrionário, esse óvulo, que foi, entre aspas, fecundado, já direto por um núcleo diploide, ele contém todas as informações genéticas da vaca B. Então, ele agora é implantado na terceira vaca, a vaca C, que vai ser basicamente uma mãe de aluguel, uma incubadora desse filhote em desenvolvimento. Como ela é uma incubadora do filhote em fase de desenvolvimento, o que acaba acontecendo então é que a vaca C, ela simplesmente alimenta o feto que está se desenvolvendo dentro dela. Como ela não tem participação genética nenhuma, apenas ceder alimento e proteger o feto, é o papel dela, então ela simplesmente vai gerar o filho de outra. Só que aí que está, a informação genética que está coordenando esse desenvolvimento todo do embrião veio diretamente da vaca B. Então, quando nasceu o filhote, a vaca C vai fazer o parto de um clone, que é uma cópia. De quem? De quem doou o material genético. Quem é o doador do material genético? Vaca B. Então, o clone é um clone da vaca B. É um filhote idêntico à vaca B. Pintas, manchas, é tudo igualzinho, sempre idêntico. Aí, há um cuidado que a gente deve tomar, que é o seguinte. Lembre que fora o DNA nuclear que essa célula aqui está doando, existe um outro pedaço de lugar da célula que ainda tem material genético, que são as mitocôndrias que vêm do óvulo. Então, nesse caso aqui, se a doadora do óvulo, tá, e a vaca B não tiverem grau de parentesco nenhum, as mitocôndrias ainda assim serão mitocôndrias vindas do óvulo da vaca A. E o núcleo, que é o que define as formações genéticas todas, vem da vaca B. Então, fisicamente, se parece com a vaca B, mas as mitocôndrias vêm da vaca A. Agora,
Se a vaca A e a vaca B fossem vacas irmãs, ou uma mãe da outra, aí não teria problema. Porque como nós sabemos que as mitocôndrias elas vêm todas de origem materna, as mitocôndrias de ambas seriam as mesmas, logo, as mitocôndrias daqui, que seriam doadas pela vaca A, e as mitocôndrias que a vaca B tinha seriam as mesmas. Então o clone aí sim, se elas tivessem algum grau de parentesco, aí o clone seria uma cópia perfeita, inclusive com mitocôndria e tudo, exatamente igual entre o clone e a vaca doadora do 2N. E a vaca C? A vaca C sempre é apenas uma vaca que é barriga de aluguel. Ela só serve para desenvolver o filhote. Então, quando isso aconteceu com a Dolly, que foi o primeiro mamífero de porte maiorzinho assim que foi clonado, na época todo mundo ficou feliz, oh, deu certo, o que foi uma coisa bem boa, importante para a ciência. Só que a Dolly, com 1 ano de vida mais ou menos, que era o que uma ovelha deveria estar chegando à fase de vida adulta, a Dolly estava velha. Ela tinha já o comportamento de ovelha caquética, morrendo de tão velha. Artrite, artrose, reumatismo, catarata e tudo que é doença que tem em idosos. Aí o que acabou acontecendo? Os caras não entenderam por que a Dolly envelheceu numa velocidade tão mais rápida, tão maior do que uma ovelha normal. Então, ao pesquisar, eles perceberam que a célula diploide que foi utilizada para fazer a ovelha Dolly, ela tinha sido retirada da úbre de uma ovelha que já era uma ovelha adulta. Então, aquela célula que eles pegaram, ela tem um tempo X de vida. Provavelmente ela já tinha vivido um tempo e as informações genéticas contidas naquela célula que doou o 2N dizia assim, viva mais um pouquinho e troca de célula, morre mais rápido. E aí o tempo de envelhecimento da Dolly obedeceu essa regra. Viva mais um pouquinho e morre mais rápido. E aí a ovelha teve uma velocidade de envelhecimento maior. Então os cientistas começaram a se perguntar e se preocupar. Significa que nós não conseguiremos fazer um clone se a gente não usar uma célula que tem informação genética dizendo assim, viva toda a tua vida e depois substitua a célula e depois morre. Então, na verdade, eles começaram a pensar qual é a célula mais jovem então, de todas, que é uma célula que pode ter essa informação. Então, eles começaram a pensar e se ligaram no seguinte, a primeira célula que surge de um indivíduo qualquer, de reprodução normal, é sempre a célula ovo-zigoto. Então, essa ainda tem todas as informações. Então, eles começaram a buscar essa célula que ainda tem informações para qualquer coisa e que ainda tem informação total, dizendo, viva tantos anos e depois morre. Essa célula, como ela pode originar todas as outras coisas do nosso corpo, ela é chamada de célula-tronco. E aí a gente começa a entender e estudar o que é uma célula-tronco. Hoje, nós sabemos que células-tronco são células que estão indiferenciadas, ou seja, elas já não estão adaptadas a um determinado papel, elas ainda serão adaptadas para uma determinada função. Então, células indiferenciadas e com capacidade de se transformar e capacidade de, pela sua versatilidade, virar outros tipos de tecidos. Hoje nós sabemos que essas células-tronco são células embrionárias, com alto poder de transformação de mitose, e que essas células que só fazem mitose, então, elas estão divididas em grupos por capacidade de transformação. Primeiro, as células que podem se transformar em todo e qualquer tipo de coisa, começam com a célula ovo, ou também chamada zigoto, e vão até o estágio de mórulo. Essas células com capacidade total de transformação são chamadas células totipotentes. Essas células totipotentes são as células, então, que a gente encontra até o estágio de mórulo. Tá? São células que podem virar qualquer coisa, inclusive células de fora do embrião, como é o caso da placenta. Passou do estágio de mórulo, chegou nas fases finais de desenvolvimento embrionário, que são a gástrula e a neurula. Aí todas aquelas células dos tecidos embrionários já não podem virar qualquer coisa. Cada tecido embrionário vira um tipo de coisa, um tipo de tecido. Sendo assim, do blastocisto, que cresce dentro da blástula, para dentro, o que se forma ali na endoderme são os tecidos, na ectoderme são outros, na mesoderme são outros. Então, já não vira todo que é tipo de coisa. Portanto, elas passam a ser chamadas de células pluripotentes. O que significa? Viram vários tipos de coisas. Mas, por exemplo, elas já não se transformam em célula de placenta. Então, já não vira todas as coisas possíveis. À medida que a gente vai se afastando, então, da origem, as células vão ganhando diferenciação e vão perdendo a sua totipotência. Vão ficando cada vez menos capazes de se transformar em coisas diferentes. Vira agora algumas ou algumas outras já não vira mais, então ela vai perdendo a capacidade de transformação. Então ela vai ficando cada vez mais especializada e mais diferenciada.
e daí menos capaz de se transformar. Quando a gente nasce, quando finaliza o desenvolvimento embrionário, que é lá pelo 3º mês de vida, no caso dos humanos, o que acaba acontecendo então, a gente começa a ter órgãos, e esses órgãos começam a ter células que têm capacidade de se recuperar quando lesionados, ou então de repor uma célula ou outra perdida. Então, elas perdem a pluripotência e viram células multipotentes. As células multipotentes são células que viram poucos outros tipos de célula. Esses aqui, por exemplo, nós encontramos no cordão umbilical e na nossa medula óssea, que aí nós temos até hoje. Nesse caso, a medula óssea se transforma em leucócitos, hemácias, plaquetas, ponto final. Não tem capacidade de se transformar num montão de outras coisas. Então, elas viram poucas células, já não viram mais um monarel de coisas. Significa que quanto mais longe da origem, menos capacidade de transformação. Aí, os nossos órgãos adultos, eles começam a ter células que têm capacidade de reposição. Por exemplo, quando alguém tropeça, cai no chão e põe as mãos na frente de uma ralada na mão, essa ralada vai ter que repor o ralado. Então tem que ter células ali que saibam repor o tecido epitelial de cobertura da mão. Então, nesse caso, as células da mão só repõem células de pele da mão. Não tem um osso que vai crescer ali, não tem um fígado que vai crescer ali. Isso significa que agora aquelas células daquele local só sabem repor um único tipo celular. Quando acontece isso, e nós temos células então que têm uma única capacidade de reposição celular, elas passam a ser chamadas de unipotentes. Isso é o que acontece no corpo do indivíduo adulto, onde cada órgão repõe no máximo as suas células. E aí então, reposição de um único tipo celular, como por exemplo a da pele do tecido epitelial. Então, lembrem que as células tronco são células com capacidade de transformação em outras coisas, e elas são então totipotentes no começo, pluripotentes logo em seguida, multipotentes quando a gente já nasceu e unipotentes nos órgãos adultos. Então, a gente até pode transformar células adultas em células, por exemplo, pluripotentes, mas daí isso é um mecanismo alternativo ou genético de laboratório, não é uma coisa oficial, não é uma coisa que naturalmente acontece. Então, seria uma célula pluripotente induzida. Os cientistas fazem isso para tentar criar células-tronco para repor, por exemplo, órgãos que foram lesionados e não têm reposição. Por exemplo, medula óssea, né? A própria medula daqui, quando tem alguém que tem câncer, ou então, de repente, a medula espinhal dos neurônios para repor uma lesão na medula de alguém que se acidentou de carro e não está mais andando. Então, essas células-tronco ainda estão bastante em estudo, porque a gente tem uma grande capacidade de repor locais, lesões e algum tipo de célula necessária. Por isso que elas ainda têm muita coisa para ser estudada e para a gente entender sobre elas. Para finalizar nossas aulas sobre a parte de biotecnologia, pelo menos com alguns conceitos mais importantes, nós temos a eletroforese, também chamado de exames ou testes de DNA, ou ainda fingerprinting, que significa, né, a nossa impressão digital genética. Nesse caso, o teste de DNA ele parte do seguinte princípio. Primeiro, que nós recebemos 50% das informações genéticas vindas de cada pai. Logo, eu tenho 50% das minhas informações genéticas da minha mãe e 50% do meu pai. Da minha mãe, ainda eu recebi 25% da minha avó e 25% do meu avô. E do meu pai também, 25% de cada um dos meus avós. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que a gente pode comparar o nosso DNA com os nossos parentes e também podemos comparar o nosso DNA com pessoas que não são nossos parentes. E aí o que acaba acontecendo é que a gente consegue identificar paternidade, por exemplo, ou pessoas que sofreram acidentes e morreram e precisam ser identificados seus corpos. Então, a gente tem vários tipos de motivos para fazer teste de DNA. Hoje é muito utilizado na parte toda de sistemática para identificação de espécies extintas, por exemplo, para compor, né, junto com o teste de carbono 14, o datamento de determinada estrutura óssea, por exemplo, ou de repente de algum tipo de ser vivo que foi encontrado no meio de uma geleira para poder identificar o seu material genético, ver com quem ele é mais aparentado na natureza de hoje. Então, o exame de DNA é muito importante. Num caso bem clássico, bem simples, o exame de DNA é usado para paternidade, né? Então, um exemplo típico desses casos é isso aqui. Por exemplo, quando a gente vai fazer um teste de DNA, o teste de DNA é realizado em um equipamento, né, que tem uma piscininha assim, com uma placa de gel do lado de dentro. Esse gel tem vários tipos de composições químicas, mas o gel de agarose, por exemplo, é um bem comum, tá? Aí, nesse gel, a gente tem um buraco, assim, um poço pequenininho, onde será depositado aqui um pouco de DNA daquela amostra que a gente quer analisar. Sendo assim, aquele gel é colocado em meio aquoso,
e então nós temos dois eletrodos com cargas positiva e negativa que vão fazer os elétrons passarem por dentro do meio líquido e por dentro do gel. O DNA que for colocado aqui, ele começa a migrar pelo gel e em determinado momento, à medida que ele vai aquecendo, ele vai queimando. E aí quando ele queima exatamente de acordo com o gene que está se separando um do outro. Quando acontece isso, ele vai deixando manchas na placa de gel. Essas manchas são fragmentos genéticos da gente que estão se separando e estão literalmente torrando. E o gel vai ficando todo marcado. Aquele filme de gel, né, aquela plaquinha de gel, vai acabar deixando marcas dos determinados genes. Cada vez que deixa uma marca, esse gene, se for igual da minha mãe, a nossa marca tem que ser exatamente igual. Então, as bandas que o DNA deixa dentro da placa de gel são iguais àquelas que nós recebemos do pai e da mãe. Então, se a gente tivesse a seguinte situação, nós temos um filho, uma criança, tá aqui representado pelo laranjinha, que ele não tem certeza da paternidade dele, quem é que é o pai dele. Então, a mãe dele é a pessoa que deixou as marcas em azul, o possível pai número 1 é o que deixou as marcas em vermelho e o possível pai número 2 é o que deixou as marcas em verde. Então, como a gente faz para comparar isso aí? Bom, a gente tem que lembrar que 50% das informações que nós temos vieram da mãe. Então, a mãe aqui em questão não é quem eles estão tentando achar, e sim o pai. Então, a mãe tem que ter passado 50% das informações que o filho tem. Eu sempre sugiro o seguinte, que tu tem uma régua na hora da prova ou na hora de realizar a questão. Aí alguém vai pensar, mas eu não posso usar régua na hora de prova. Beleza, usa uma folha de papel, usa a tua carteira de identidade, usa, sei lá, caixinha de grafite, qualquer coisa que tu possa usar como referencial. Então é o seguinte, nós sabemos que obrigatoriamente metade das informações genéticas tem que ter vindo da mãe. Então vamos achar a metade que está no filho e que veio diretamente da mãe. Por exemplo, aqui as informações genéticas que vieram no filho. Então a gente sabe, por exemplo, que esta primeira informação aqui, ela poderia ter vindo da mãe ou do pai número 1, do pai vermelho. Agora, nós estamos procurando da mãe, então essa se veio da mãe, essa aqui a mãe não passou para o filho, essa aqui também não veio da mãe, essa e essa vieram da mãe, essa aqui não veio, essa aqui não veio. Então a gente já sabe o seguinte, que essa informação é da mãe, essa informação é da mãe e essa outra informação aqui é da mãe. Então nós já sabemos que a informação a primeira, a terceira e a quarta vieram da mãe, a segunda, a quinta e a sexta tem que ter vindo do pai. Então, obrigatoriamente, essa segunda mancha, a quinta e a sexta manchinhas que ficaram no gel do filho, tem que ser oriundas do seu pai. Então, agora nós vamos pesquisar de quem que veio. As da mãe nós já sabemos que são essas três. Então, a segunda mancha poderia ser do pai, beleza, fecha. A quinta mancha já não veio do pai, então esse vermelho já excluiu, já não é o pai dessa criança. Então o vermelho está fora porque essa mancha aqui teria que ter vindo do pai, porque nem a mãe, e a mãe a gente tem certeza que é, nem a mãe pode mandar. Então vamos ver se o pai verde, pode ser, porque daqui a pouco o pai número 2 é o pai, né? Ou às vezes nem ele é de um terceiro. Então o que acaba acontecendo aqui é o seguinte, vamos ver, aquele filho tem lá aquela informação? Pode? Então pode, veio daqui, aqui, deu certo? Depois, essa outra aqui também dá certo, então veio diretamente do verde. E a última informação veio diretamente do verde também. Então fica confirmado que 3 das informações vieram da mãe, que são essas 3, a primeira, a segunda e a terceira, e as outras 3 que são a informação número 2, a informação número 5 e a informação número 6. Sendo assim, o que acaba acontecendo é o seguinte, algumas manchinhas, tipo por exemplo essa aqui do pai, essa outra aqui e essa outra aqui, que não tem nada a ver com o filho, são do pai. Não significa que o pai tem que passar todas as que ele tem para o filho. Apenas metade das informações do pai devem ser compatíveis com a do filho. Esse teste é confiável? Sim, é muito confiável. Ele tem mais de 99% de eficácia, de certeza. 99,9% de certeza. Então, se ele tem certeza absoluta, praticamente, então, esse é o teste que dá para nós hoje a resposta de quem é mais parente de quem. Por isso que ele é muito utilizado nas questões sobre evolução e também hoje na classificação sistemática para poder ter noção de quem é mais aparentado de quem na parte toda de classificação.